Alô você, que se liga sempre nas noites de segunda-feira no seu podcast favorito, o Dois Dedos de Prosa. O nosso podcast é esse espaço onde vozes potentes e histórias inspiradoras se encontram com ouvidos atentos, inspirando a mudança e a transformação de mentalidade em busca do propósito de vida que você merece. Acreditamos no poder das experiências pessoais e mais, acreditamos nas conexões. Aqui nós cremos que mais importante do que o que você tem, do que o que você sabe e do que o que você faz é com quem você está. E é por isso que nós estamos juntos. E você já sabe que agora toda segunda-feira à noite, começando a semana com uma prosa inspiradora, leve e levando até você que nos assiste em casa, pelo YouTube, no seu smartphone, no seu iPhone, ou você que está aí nos dando carona no seu carro, ouvindo a gente em qualquer das plataformas tocadoras de podcast. Nós viemos aqui compartilhar experiências e trazer você para a nossa comunidade. O objetivo desta temporada do nosso Dois Dedos de Prosa é destacar a vida e a atuação dos agentes sociais de transformação. Estamos num momento importante da vida de toda a sociedade e a política é quem define o rumo das nossas vidas. Por isso, nós estamos apresentando a você, nessa temporada, agentes sociais que deixaram suas carreiras, suas vidas, seus negócios para se dedicar ao sacerdócio de cuidar da vida da população através da gestão pública, através do exercício de mandatos no legislativo, no executivo ou a assunção de cargos importantes no comando das cidades ou dos municípios, do estado e também da nossa federação. A nossa temporada do Dois Dedos de Prosa você já sabe, mas não custa lembrar, tem o apoio de Jaque Corretora de Seguros, há mais de 17 anos no mercado, atuando em todos os ramos, desde o seguro automotivo, residencial, planos de saúde, consórcios e financiamentos a seguros de vida. Jaque Corretora de Seguros, há 17 anos, cuidando e protegendo o seu patrimônio. Segue aí o @Jaque Seguros Oficial. Mas nós temos também o apoio da Sunflower Fashion Store, esse lugar perfeito onde você encontra todos os artigos em moda feminina com estilo único e inconfundível. Peças nacionais e importadas como bolsas originais, acessórios, semijoias exclusivas preparadas para você, trazendo a você uma experiência única, deixando você, essa mulher forte, ainda mais empoderada. Segue aí o Instagram, @Sunflower Salvador. A Sunflower fica ali na Pituba, na Rua das Rosas. E ela está aberta todos os dias, de segunda a sábado, das 10 às 19, para receber você com uma consultoria individualizada e personalizada. Temos também o apoio de Odilon Santos, Advocacia e Consultoria. Está precisando de orientação jurídica, seja na área civil, trabalhista, eleitoral? Segue aí o @odilonsantos.adv ou @odilonsantos. Odilon Santos, Advocacia e Consultoria. Hoje no comando desta nave está aqui Lucas, substituindo o nosso Serjão. Está aqui com a gente também Teca, da agência FIC, você já sabe que é quem coloca a gente no ar. Está aqui também Marcos, acompanhando o nosso convidado deste episódio de hoje, que é um amigo muito querido, uma pessoa especial por quem eu tenho um enorme carinho, afeto, admiração. Aprendi a respeitar, a admirar e nos encontramos num momento difícil da vida, da caminhada. O meu convidado hoje é o filho de seu Tatá e de Dona Jacira, o esposo de Dona Fafá, o pai de Ginho, o pai de Duda, o pai de Nina e avô de 7 netos, meu querido amigo Ângelo Mário Cerqueira de Almeida, ou Ângelo Almeida, como nós costumamos chamá-lo, como é o seu nome público, que é natural da Feira de Santana, capital do interior da Bahia, cidade e lugar onde a Bahia se encontra, né? Com os eixos de BR-101, 324, 116, de norte a sul do estado,
Ângelo que começou uma trajetória inspiradora depois de formar em odontologia, é dentista de formação, já até me tratou de um siso numa viagem em que nós íamos para o norte do estado. Uma emergência. E me enganou dizendo que era o mão santa e me aplicou uma injeção, dona Teca, que era para ser aplicada na região glútea no braço, dentro da farmácia, mas me salvou. Me ensinou um negócio do esfregão, que até hoje, quando eu sinto alguma coisa, eu recorro à nossa conversa de WhatsApp. Ângelo, que é formado em odontologia pela UFBA, iniciou a carreira na vida pública como vereador na cidade de Feira de Santana, tendo um destaque, sendo reconhecido pela imprensa local, que irradia e influencia toda aquela região, como o melhor vereador da cidade naquela legislatura, atuando na Assembleia Legislativa como suplente de deputado estadual em 2 momentos, depois assumindo o mandato eletivo definitivamente no último pleito de 2022, passando a marca de 60 mil votos, tendo iniciativas importantes como a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência, mas também apresentando projetos que valorizam a mulher trabalhadora operária no campo. Atualmente, dirige a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, na condição de secretário da SDE, tem ajudado a impulsionar a economia de maneira inovadora e sustentável, já firmou cerca de 200 protocolos de intenções desde a sua chegada, o que representa um investimento aí de aproximadamente 40 bilhões na economia do Estado e com a perspectiva de geração de mais de 15 mil empregos diretos. Sua liderança tem sido um exemplo de honradez, de ética, de boa conduta e especialmente na compreensão do cuidar da vida das pessoas. Meu amigo Ângelo, seja muito bem-vindo a esse espaço, seja muito bem-vindo à casa das pessoas que nos acompanham nesta hora, mas também aqueles que estão na academia com seu fonezinho de ouvido, nos acompanhando aí por todas as plataformas tocadoras de podcast. O 2 Dedos de Prosa lhe recebe com muita alegria e também com muita emoção por tudo que você sabe que representa para mim enquanto exemplo, enquanto modelo de líder de família, de líder público e social, pela sua fé, por ser esse homem de coração temente a Deus, por ser esse devoto que você é às coisas sagradas e espirituais, mas sobretudo pelo seu coração humano e generoso. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado ao amigo Alisson. Quero saudar todos que estão através das redes acompanhando o 2 Dedos de Prosa. Dizer da minha alegria de estar aqui compartilhando com você mais um momento de diálogo, de socialização do saber, do conhecimento e, sobretudo, da troca de experiência, né? Cada momento em que a gente se aproxima, você com o dom da sua sabedoria, cada vez que eu sento para conversar com você, eu aprendo mais alguma coisa. É um prazer enorme estar aqui com você, uma felicidade grande, pronto para contribuir com o debate no que for provocado. Espero poder dar a minha dose de contribuição a esse programa que já é um sucesso, né? 2 Dedos de Prosa já é falado na Bahia, em Salvador, e vamos em frente. Você atualmente é deputado licenciado, está chefiando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E a sua trajetória política ela é interessante, porque é depois dos 40 anos que você decide entrar na política, influenciado muito por seu pai, que foi secretário no município, né, pelo exemplo de seu pai, mas também pela convivência com o doutor João Duval e a sua família. Conta um pouquinho pra gente, né, de como você inicia essa trajetória até chegar os dias atuais. Olha, essa relação com meu pai é interessante porque meu pai já se foi, né, em 2013, e o tempo todo a gente ficava, ele me perguntando, e nós nos perguntávamos um ao outro, quem influenciou quem. O natural era ele me influenciar. Ocorre que meu pai era um servidor do Banco do Brasil, né, trabalhava um turno no Banco do Brasil e o outro ele era contador de uma empresa
centenária em Feira de Santana, chamada Cerqueira Gonçalves, que era um amigo e compadre, amigo de infância e compadre dele. Então meu pai não tinha tempo para respirar. Saía de casa às 6h30 da manhã, deixava os filhos na escola, ia para o Banco do Brasil, chegava 1h, almoçava com os filhos na mesa, levantava e voltava para ir para o outro expediente na empresa que ele trabalhava. Num determinado momento, chegou no próximo, eu já estudando com meus irmãos de Salvador, alguns amigos, vendo que ele estava próximo de se aposentar do Banco do Brasil, levaram para ele a ideia dele ser candidato a vereador, pelo que ele representava. Ele foi durante muitos anos o chefe da carteira de desenvolvimento econômico e rural do Banco do Brasil, então lidava com muita gente, lidava com o povo da indústria, com pequeno, médio e grande produtor. E aí um dia eu cheguei em casa, peguei um ônibus, terminei aqui, estudava em Salvador aqui no ISBA, ensino médio. Eu pego um ônibus e quando eu chego em casa, já à noite, ele está na cadeira lá e me chama e fala: olha, tem uma proposta aqui, mas eu não quero, eu não gosto, nunca pensei, não foi a minha praia, eu nunca me vi sendo vereador e não tenho a menor intenção. Aí e ele sabia que dos 6 filhos eu era o único que tinha a inclinação pela política, né? Pelas minhas caminhadas ainda da juventude, liderando alguns processos, seja no esporte, na formação de um time que foi um sucesso lá em Feira de Santana, seja na escola, no movimento estudantil. Ele via as batalhas que eu travava no Grêmio Estudantil da escola, e daquela época estávamos ainda vivendo ditadura militar, era um pouco perigoso. Ele via que um homem que tinha toda a relação com o pessoal da UDN, da direita, e eu lidando com o movimento estudantil pela esquerda, ele sempre preocupado. Houve um quadro lá em 79 que houve um atentado no ISBA, soltaram uma bomba lá, que atingiu muita gente, foi um negócio bem desagradável. E realmente em tudo, o ativismo político ele precisa ser mediado, mas essa bomba foi plantada por alguém da extrema esquerda que estudava dentro da escola, e nós sabíamos disso. E aí ele ficou muito preocupado e ficava me acompanhando, né? Aí eu cheguei, ele disse que estava com esse convite e ele pensou em recuar, e eu não deixei ele recuar, né? Fiz a conversa com ele e disse que achava que ele tinha toda eu diria assim, um arcabouço como cidadão, como pai de família, como trabalhador, para contribuir com a cidade dele, e que a aposentadoria dele do Banco do Brasil, ele com 50 e poucos anos de idade, iria ser um prêmio, né, a toda a vida dele. Ao mesmo tempo ele contribuir com a cidade no legislativo. Claro que quem ia ganhar era o município como um todo. E ele acabou seguindo o meu conselho. Então foi uma troca, porque quando eu resolvi entrar na política, efetivamente, me apresentando o meu nome para a Câmara Municipal, como ele tinha feito há 20 anos atrás, né? Eu entrei extremamente, eu diria assim, consciente do meu papel. Eu já com meu filho na universidade, casei bastante cedo, né? E já tinha deixado a odontologia, já estava fazendo outras atividades, e eu fiz a escolha, né? Ninguém me procurou. Eu disse: agora é a minha vez de realizar meu sonho, que eu sempre tive a intenção de lidar com pessoas mais de forma que eu pudesse contribuir com a sociedade melhor, mais justa, mais fraterna. Foi sempre isso que me norteou desde a minha adolescência, praticamente. E aí resolvi, aos 40 anos de idade, dizer: olha, eu vou fazer o que eu gosto, a paixão minha é essa. E aí o restante você praticamente já sabe como foi. Casou jovem, com 40 anos, um filho já na universidade. Casei com 21, minha namorada, minha esposa até hoje, fazendo 40 anos esse ano, coincidentemente. Em dezembro desse ano, 2024, estamos fazendo 40 anos de casado. Nós casamos, eu tinha 21, ela tinha 17. 3 filhos maravilhosos, graças a Deus, todo mundo bem organizado. Infelizmente, nenhum quis me acompanhar na política. Eu não sei se infelizmente ou se felizmente. Deus está no controle de tudo. Mas às vezes eu sinto a falta de
de um deles assim mais me acompanhando e tal. Mas graças a Deus estão todos dois muito bem estruturados. Um é médico, neurocirurgião, o outro é empresário, trabalha com comércio exterior. Eu estou para continuar servindo aos propósitos, à confiança, no caso agora, que o governador Jerônimo me deu, de me fazer essa convocação. Claro que com a recomendação do meu partido político, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, que aqui na Bahia é liderado pela nossa presidente Lícida Mato. Então, estou muito feliz com o que eu estou podendo fazer. E o objetivo da vida é esse, é a gente conseguir passar por ela, né? Plantando as boas sementes e se possível, colher o que de melhor você plantou. Eu tenho colhido o que eu estou plantado a minha vida inteira, que é poder servir e dar minha dose de contribuição à sociedade. Você foi vereador em Feira, eleito em 2012, correto? 2008. De 2008, toma posse em 2009, e aí a reeleição seria em 2012. Nesse período de 9 a 13, né, que é da duração do mandato, tu foi considerado pela crítica, pela imprensa crítica de Feira de Santana, que acompanha a vida dos políticos da cidade no âmbito municipal, estadual, e que influencia e reverbera para todo o restante do estado. Você foi eleito, escolhido o melhor e mais atuante vereador da cidade de Feira, não é? Que é a segunda maior cidade do estado e, portanto, com a importância que nós sabemos que Feira tem. Já projetou o governador para o estado. Eu digo sempre, nas brincadeiras e na resenha, que graças a Deus Feira não tem mar. Se Feira tivesse mar, o mundo não seria o Bahia, seria Feira. Não é? Porque com o entrocamento de eixo de BR que vocês têm, com a pujança da economia, com a cidade que só cresce, se vocês têm mar e tem um porto, acabou para nós do resto da Bahia. Mas assim, Ângelo, na sua visão, o que foi crucial para você alcançar esse reconhecimento de no exercício do seu primeiro mandato, confiado pelo povo de Feira de Santana, você já ter sido eleito, escolhido o melhor parlamentar em âmbito municipal àquele período? Deixa eu te falar, se é pra gente fazer 2D de prosa, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo. Fica à vontade. Né? Porque quando eu falei que eu entrei na política efetivamente com a candidatura com 40 anos, é porque 4 anos antes da minha eleição, eu fui candidato a vereador pelo PDT. Tive 3 partidos na minha vida até o momento. Primeiro foi o PDT durante 14 anos, PDT do velho Leonel Brizola, aqui era presidente Severiano Alves. Eu militei, fui presidente desse partido, mas efetivamente colocar o nome para uma candidatura foi em 2004, onde eu fui o candidato mais votado do partido, de uma coligação que nós criamos, e por 120 votos não atingimos o coeficiente por força de uma medida judicial do Supremo Tribunal Federal que reduziu a cadeira de vereador no Brasil inteiro. Eu lembro desse. Neste momento, eu sou diplomado, eu vou à justiça, né? Defendo o meu direito, o direito consagrado na Constituição, do artigo 16, que diz que a regra eleitoral só pode ser alterada com o ano da eleição. E o Supremo Tribunal tomou a decisão de mudar a cadeira em abril de 2004, ou seja, 6 meses da eleição. Antes da eleição. A juíza local me deu razão ao meu pedido, né? E determinou que em Feira de Santana voltasse a ter 21 cadeiras. Foi recontado os votos, eu fui diplomado, tomei posse e fiquei 15 dias. Portanto, eu digo, eu não fui uma vez só vereador, eu fui diplomado 2 vezes, tomei posse 2 vezes, e com 15 dias eu fui afastado, né, pelo TRE, a partir da medida monocrática do presidente do TRE da Bahia naquela época. Então, e aí eu vou chegar a 2008 dizendo que uma marca que eu tenho, que eu carrego, até por tudo que a forma que eu conduzi a minha vida é da resiliência. E quando a gente tem esse sentimento, essa tenacidade, e a gente acredita no que está fazendo, a gente se prepara mais, estuda mais, coloca o foco no que está fazendo, não assume compromisso com erros. Então, eu diria que a minha passagem como vereador, eu construí algumas inovações dentro do mandato que fizeram toda a diferença. Primeiro,
construí o primeiro site da Assembleia Legislativa da Bahia, foi um site de prestação de conta. Fiz o lançamento, convidei a imprensa. Segundo, estabeleci alguns critérios de transparência no nosso mandato, que também fizeram a transferência, e não só a mídia que cobria a Assembleia, como também a própria sociedade como um todo, ficava claro que nós estávamos fazendo o que o povo esperava de nós. Né? Então, vou dar um exemplo. Existia um movimento lá de que o Vale Alimentação, por exemplo, era uma coisa que chegava o cartão e ficava meio escondido o que se fazia com aquilo. Né? E aquilo era entregue na sala do presidente aos vereadores de mandato. Era chamado, eu estava na sessão, chegaram os cartões, eu fui chamado para ir à sala do presidente. Quando eu entrei, uma mesa enorme com os pacotes dos envelopes, dos cartões para o vereador, no caso, os vereadores assinarem aquele documento, um ofício de que recebeu aqueles cartões e levarem para o gabinete para entregar aos seus assessores. Eu me recusei a assinar, eu me recusei a retirar e informei que os meus 5 assessores iriam para a sala do presidente para receber e assinar individualmente cada um. A assessora à época disse, não pode ser assim, essa não é a praxe. Falei, bom, se não é a praxe, então vocês avisem a eles que não é a praxe. Agora eu não vou levar o que não é meu. Isso marcou, né, uma forma muito diferente, porque parecia que até então as coisas aconteciam, ninguém falava como era e ficava escondido. Acredito, Alisson, que assim é você dar o risco no chão, sabe? É você colocar, primeiro, eu não entrei na política para pactuar com o que é um erro, eu achava que era um erro, e se a gente não tem a capacidade de indignar e de se posicionar diante do erro, é melhor não ficar na política. Então é claro que a gente pode até cometer um erro aqui, acolá, inconscientemente, mas conscientemente não, eu não me permito fazer isso. São momentos como esse que eu acho que dignificam a nossa caminhada, e aí nós começamos a fazer um trabalho, foi bem no início isso, que foi sendo reconhecido pela imprensa, pelo diferencial, pela relação que se comunicava, um trabalho de tirar o mandato de dentro da Câmara e levar das pessoas, levar, né, para a sociedade, para as escolas, para os centros de debate, né, de ordem de política pública. Levei para a Feira de Santana um seminário muito importante, que foi um seminário que celebrava em 2011 os 10 anos do Estatuto das Cidades, que foi implementado em julho de 2001. Em 2011 completou 10 anos e nós levamos um amplo debate para lá, justamente porque nós trabalhávamos a necessidade do município estabelecer o seu plano diretor, né, e a partir do plano diretor está integrado dentro do que a lei federal determinava, através do Estatuto da Cidade. Feira não tinha plano diretor, o último plano diretor de Feira de Santana tinha sido debatido e apresentado e aprovado na Câmara de Vereadores há 20 anos. Então a cidade num processo de expansão extraordinário, ali durante os 2 governos do presidente Lula, o início do governo da presidente Dilma, Minha Casa Minha Vida estourando na cidade inteira, e a gente não via um regramento, não existia uma pactuação com o mundo acadêmico, com a universidade, com os conselhos de engenharia, de arquitetura. Foi tudo feito ao cabo e ao fim pela vontade do prefeito de plantão. Então os prefeitos saíam 5 horas da manhã de casa com o empresário dentro do carro, levando ele como motorista, e apontava para onde era que ia ser o próximo Minha Casa Minha Vida da cidade, sem nenhum regramento, sem nenhum estudo, enfim, era de acordo com a necessidade econômica do bolso e como mandava o empresariado da cidade. Isso eu digo a você que até foi de alguma forma discriminado pelo olhar empresarial, mas ao longo do tempo eles mesmos perceberam que eu estava certo, né, e que cumpri meu papel. Então foi assim que nós desenvolvemos o mandato de vereador. Saímos em 2012 com a cabeça erguida, não quis fazer a reeleição, não quis, acho que 4 anos
e com a intensidade que eu desenvolvi o mandato, eu estava satisfeito e realizado politicamente e fui pleitear o mandato na Assembleia Legislativa da Bahia. Tem 2 projetos de lei de sua autoria que marcaram a vida da cidade e tiveram repercussão nacional neste período, 2 especialmente, que foi o projeto de lei visando a questão do combate à dengue, né, e do uso do capacete em locais públicos ou privados que dificultasse a identificação do indivíduo. Não é? Isso teve uma ampla repercussão na cidade, ali nas cidades do entorno de Feira de Santana, e como eu disse, uma repercussão também nacional. Né? Fala um pouco pra gente assim, desses 2 projetos, de como surge, né, a partir dessa sensibilidade que você tem, mas também do trabalho em equipe com a sua assessoria à época. Eu sou um sujeito que, quando eu vejo o arcabouço de leis instituído no nosso país, eu chego a pensar, olha, não precisa mais de lei nenhuma. A gente tem que cuidar agora de botar o que está aí para funcionar, que a gente não está conseguindo fazer isso. Então, eu não acho bom entrar numa assembleia, e estar ali catando para fazer lei, porque como se a tarefa principal, número 1, seja fazer lei. Eu acho que muito mais importante do que fazer lei é fiscalizá-la, estar tentando construir solidez no arcabouço jurídico que nós temos dentro das regras. Mas aí existem momentos que mudam um pouco e a gente precisa fazer alguma coisa até para chamar a atenção da sociedade. Tipo assim, olha, tem gente sofrendo, se qualquer coisa que a gente faça aqui possa ser que melhore. Então, nós abordamos, através do nosso mandato, justamente esses 2 projetos de lei que foi apresentado e aprovado. Eu fui o vereador que mais aprovei leis que foram sancionadas, mas, sobretudo, também que mais requerimentos disparadamente apresentou. E esse requerimento é a provocação do legislador, que fala pelo povo, ao executivo. Então, cumprimos sim esse papel. A lei do capacete veio no momento em que já estava ali iniciando aquele processo de difusão do número de motos a moto como transporte, né, do mototáxis, e aquilo veio trazer um pouco mais de segurança. Eu me lembro que, naquela época, diversos frentistas de postos de gasolina viraram meus fãs e me agradeciam muito, porque eles não tinham mais a obrigação de se levantar de onde eles estavam e encostar no motociclista, com todo respeito a quem é motociclista, mas muitas vezes o meliante ele se cobria, né, atrás do capacete para fazer assalto, de motociclista, né? Para fazer assalto e aí, pelo menos nós demos a esse trabalhador uma ferramenta de segurança. Ele não encostava mais na moto, estava coberto pela lei. O cara, para receber a presença dele, tinha que tirar a moto para ele se deslocar e chegar. Fora isso, se não tivesse a lei, ia ter briga. Normalmente tinha confusão. Você não vem por quê? Sua obrigação é vir e tal, enfim. Mas a outra coisa é justamente essa questão do Aedes aegypti. Da dengue. Foi um surto, uma epidemia de dengue na cidade, e o patrimônio particular, muitas vezes, a partir até das especulações, patrimônio fechado, sem a devida cuidado com o foco, né, do mosquito, do agente, e nós demos ao município a possibilidade de aplicar multa nessas residências de quem nem cuidava. Houve, sim, uma melhoria, e as pessoas passaram a se movimentar mais e cuidar de seus patrimônios. Mas tem uma outra que eu acho importante, que essa também deu uma grande repercussão nacional, tanto Band quanto a Globo ligando pra gente como é que foi isso e tal. Feira era uma grande canteiro de obras, que era Minha Casa Minha Vida. Foi o município brasileiro, diria assim, que em números percentuais, que mais aplicou programa Minha Casa Minha Vida, e nós aprovamos uma lei com todo cuidado de elaborar ela, de que o município, as empresas teriam que contratar ao mínimo 5% de mão de obra de mulheres. E dialogamos com isso com o alvará de construção. E a prefeitura fez engajamento, né, nesse processo e aumentou bastante a participação das mulheres na construção das casas,
do programa Minha Casa Minha Vida, e a gente passava nos canteiros de obra. Antes disso só havia homem trabalhando, aí comecei a ver mulheres participando do movimento canteiro de obra, fiquei feliz, realizado, veio diversos órgãos de imprensa fazer, e uma coisa simples, né? Foi só um start que chegou a partir de quem tem ali talvez o senso crítico, eu não me lembro, mas alguém na minha assessoria me deu esse insight também, vamos discutir como fazer, e deu certo, deu muito certo, a ponto de que os empresários do setor hoje, muitos deles, quando conversam comigo, pô, você não sabe como melhorou o meu acabamento, você não sabe como melhorou o ajuntamento, que as mulheres foram colocadas mais nesse setor, ou seja, quando chega no final da obra, na parte de acabamento, como a gente chama, acabamento, a gente começou a intensificar e hoje é muito mais do que 5%, cresceu, a obra chega até 10, 15, 20% de mulheres quando está na fase final. Então, isso realiza a gente e me deixou bastante Esse era o próximo feliz. ponto que eu ia tocar, porque eu me lembro bem, nesse período eu trabalhava, assessorava o presidente do Sindicato da Construção no estado da Bahia, e nós tínhamos lá, e ainda temos até hoje entre nós, a companheira Maria do Amparo, que é a primeira mulher mestre de obras. Né? Maria é pioneira desde o início das obras do metrô, há 20 anos atrás. Tem livro publicado sobre a sua trajetória. Né? E quando esse projeto de lei é aprovado em Feira de Santana, isso ganha uma grande repercussão, como você disse, no Brasil inteiro. E isso fortaleceu a luta de Maria, eu lembro muito disso, né, que vinha foi replicado no anonimato lutando por isso, e Feira, como é considerado no direito, né, abriu jurisprudência, né, com esse projeto de lei aprovado e sancionado de sua autoria. Para você que está chegando agora, que está conosco aqui, chegou agora no nosso 2 Dedos de Prosa, eu estou recebendo aqui, está conversando conosco o ex-vereador da cidade de Feira de Santana, deputado estadual, licenciado, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico do estado da Bahia, Ângelo Almeida. Estamos batendo um papo aqui sobre a vida de quem faz política pública nesse estado. Você sabe que essa nossa temporada, em função do período eleitoral, das eleições de outubro próximo, está dedicada a levar você a compreender que por trás do político, por trás do gestor, tem um ser humano sensível, ético, honesto, decente. E aqui nós temos trazido o que há de melhor daquilo que a gente conhece na política no Brasil. E hoje está conosco aqui Ângelo Almeida. A nossa temporada do podcast 2D de Prosa tem um apoio especial de Jaque Corretora de Seguros. Há mais de 17 anos no mercado, atuando em todos os ramos de seguro. Desde o seguro automobilístico, residencial, plano de saúde, consórcios e financiamentos, a seguros de vida. Jaque Corretora de Seguros, há 17 anos, protegendo o seu patrimônio. Segue aí, @Jaque Seguros Oficial. Também temos o apoio da Sunflower Fashion Store, esse lugar perfeito onde você encontra todos os artigos com alto estilo e moda feminina. Artigos nacionais e importados, tais como bolsas originais, acessórios, joias, semijoias exclusivas para deixar você ainda mais bela e empoderada. Segue aí, @Sunflower Salvador. A Sunflower fica ali na Rua das Rosas, número 78, na Pituba, e funciona de segunda a sábado, das 10 às 19 horas, com uma assessoria e uma consultoria específica, não é, para te atender da melhor forma. E também de Odilon Santos, Advocacia e Consultoria. Está precisando de orientação? Está precisando de uma consultoria? Segue aí o @Odilon Santos ou o @odilonsantos.adv e você vai encontrar uma equipe especializada, preparada, pronta para te ajudar, seja qual for a sua dificuldade em qualquer área. Odilon Santos, Advocacia e Consultoria. Ângelo, saindo da feira, passando por essa atuação marcante, impactante, de um mandato só, e eu me lembro que houve um momento já na política estadual que você também tinha uma ideia de não ir muito longe, de avançar para deputado federal, porque você compreende, já conversamos em particular algumas vezes sobre isso, não é, que as pessoas não devem se perpetuar nos espaços onde elas estão, seja ele público ou privado, né, que a gente tem um tempo determinado para conseguir deixar marca na vida das pessoas. A partir de 2000
e 12, você decidiu não ser mais candidato a vereador, aí a reeleição, tinha sido candidato em 2004, em 2008, exerce o mandato de 9 a 13. O que acontece depois daí? Bom, já em 2010, com 2 anos de mandato, é bom registrar que eu fui eleito pelo PT. Entre 2004 e 2008, eu saio do PT exatamente em 2006. Sai do PDT e vai do pro PT. PDT e filiu ao PT, que foi uma grande escola. O PDT me deu a oportunidade de conhecer figuras como Cristóvão Buarque. No mandato, tive a oportunidade de levá-lo até Feira de Santana para um debate com o segmento da educação na cidade, com o próprio Leonel Brizola, com o Darcy Ribeiro. Então foi uma passagem assim, foram 14 anos que foi a base, né, para a gente ter o viés político voltado realmente para uma construção de política justa, de foco na educação, enfim, essa foi uma formação importante. E o PT me deu, mas eu diria assim que no período que eu fui vereador pelo PT já eleito, fiquei até 2016, ou seja, foram 10 anos, né? 11 anos, 10 anos no Partido dos Trabalhadores, também uma outra grande escola. E quando chegou em 2010, a partir do mandato que nós estamos fazendo, alguns companheiros, tanto do PT também fora, diziam: a Feira está precisando de um deputado, a Feira está precisando de alguém como você, e como vereador você tem que colocar o nome. Eu coloquei o nome. Coloquei o nome inicialmente o Partido dos Trabalhadores, a nível estadual, me parece que não teve, assim, não viu com bons olhos a nossa candidatura. Tanto é que nós fomos para as convenções, e só para o que o internauta sabe o que é isso. A convenção é o momento que o partido reúne os seus pré-candidatos e valida, elege os candidatos e faz a lista de candidatos. Eu, como vereador de Feira, fiquei fora dessa lista. Eu vim para a convenção da eleição estadual 2010, no sede de convenções, e voltei para a Feira com o meu nome fora da lista. Isso foi uma decepção grande para mim e para também os nossos companheiros de Feira de Santana, que ninguém anda sozinho. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de, durante a minha vida, poder me cercar de companheiros e companheiras que contribuíram demais com a minha caminhada. Contribuem até hoje. E aquilo foi uma decepção, como se fosse o velho, como se fala, o velho e bom banho de água fria, né, que você esfria mesmo. E eu pensei, ou seja, você com esse mandato que nós já tratamos aqui de vereador, com o destaque que tinha, com projeção nacional, maior cidade da Bahia, maior cidade município. E o seu do partido Nordeste, não confirma naquela época o aquilo seu nome na convenção para ser candidato a deputado estadual. Foi uma decepção muito grande e estava dado que eu ia recuar. Para minha surpresa, os meus companheiros de Feira de Santana praticamente se rebelaram contra essa decisão da direção do partido, né? À época, se não me engano, era o presidente Jonas Paulo, e houve uma rebeldia ali dos filiados do PT em Feira de Santana, promoveram um levante, houve uma reunião, chamaram uma assembleia, não sei nem o nome que deram aquilo lá, foi um negócio diferente. Quando eu cheguei no auditório do CDL, estava lotado, mais de 300 pessoas, faixa, cartaz, do povo gritando que não aceitava, papapá. E aquilo deu repercussão, né? Claro. E a repercussão, eu não sei ainda como foi, quem foi e se realmente aconteceu. Mas, tipo assim, diz a lenda que o governador Jacques Wagner recebeu isso no gabinete dele, na manchete de jornais, de blog, chamou o presidente do partido e literalmente, como governador, líder maior do Estado e também do partido, deu uma enquadrada. Falou: não tem cabimento isso aqui. Eu sou fã de Wagner desde sempre, né? E participei ativamente da sua campanha, da sua eleição. E aí ele mais uma vez me deu a prova do estadista que quando corrigiu a injustiça, né? Ele corrigiu, mandando me chamar para que eu me apresentasse a possibilidade de registrar a candidatura. Estava um pouco tarde, até porque um dos argumentos é que meu potencial de voto era de 10 mil votos.
lembrando que era a primeira eleição de Dilma, né, 2010, o PT estava muito fortalecido, tinha muitos candidatos, e me deram uma expectativa, Uma estimativa de votos. estimativa de 10 mil votos. E eu aí, 3 semanas depois, praticamente, vim conseguir o meu registro. As candidaturas já estavam postas, todo mundo com material na rua rodando, CNPJ, conta em banco. Eu vim começar, eu diria assim, sair na corrida. Na terceira ou quarta volta, largou atrás. Sair atrás de todo mundo. E quem teve a infelicidade de colocar aquela expectativa de voto, para mim, quebrou a cara, porque nós tivemos 25.500 votos. Então, de 10 mil para 25.500. Deixou 15.500 de saldo para a próxima conta. Ali perdi a eleição por 1.000 e poucos votos, mas saí muito fortalecido. Sobretudo internamente, né? De que se tudo isso aconteceu e eu enfrentei essas adversidades, e sempre tive coragem para enfrentá-las, é porque a gente servia para alguma coisa e não tinha por que recuar, né? E a surpresa é que em 2012, 2 anos depois, todo mundo esperando a minha reeleição, eu não quis ser candidato à reeleição, abri espaço para 2 grandes companheiros, na verdade abri espaço para o PT. Falei, olha, eu tive um desempenho muito bom para deputado, não vou aqui agora ocupar o espaço que eu sei que pode ser ocupado pelo pessoal mais jovem. Eu sempre dizendo, eu não quero ser daqueles que fala que na política tradicional fala uma coisa e faz outra. Então, se eu prego o empoderamento da juventude, se eu prego que a política precisa de atrair os jovens para ela, ter gestos para que isso aconteça, eu não vou falar e fazer diferente. Então, dei ali talvez uma prova, né, da caminhada de que não vim para a política para poder falar uma coisa e fazer outra. Saí de uma reeleição praticamente garantida para um vereador em Feira, me fiquei, eu diria assim, não é convencido a palavra, meu Deus, eu fiquei realizado, convicto do meu mandato, que eu prestei o meu papel, que fiz bem feito, que fiz cumprindo com os meus deveres e sem pactuar com erros, e fui adiante, né, trabalhar para 2014, acreditando que a vitória poderia ser em 2014. Acontece que não foi, mas avançamos, Alisson. Você sabe, ainda daí em diante você já sabe de tudo. Nós saímos de 2010 de 25.500 votos para a eleição de 2014 com 35.500 votos. Foi uma surpresa muito grande. Cresceu mais 10 mil votos. Sem mandato. As pessoas diziam, ele agora não tem o mandato de vereador, ele não quis ser vereador novamente, vai cair a votação de 25 para não sei quanto. E eu nunca dei ouvido para o que outras pessoas falam, porque, infelizmente, se a gente for ficar se impressionando e acolhendo, né, o que as pessoas falam na política, fatalmente você vai sucumbir. Eu nunca dei espaço para isso. Saí com a eleição de 2014 realizado na minha vida como político, 35.500 votos, perdi a eleição novamente por 1.000 e poucos votos. E aí, por conta de todos esses problemas que eu tinha vindo do PT, inclusive aquela marca de 2010, eu buscava uma transição. Antes que você pergunte, eu vou adiantar, que já que é dedo de prosa, eu vou avançar no dedo de prosa. Eu buscava uma transição, mas ficava angustiado. Pô, e agora, para onde é que eu vou? Mas no fundo entendia que havia encerrado um ciclo. Primeiro que eu entrei no PT para nunca mais sair. Tá? Eu entrei para nunca mais sair. Eu sei porque eu saí do PDT. PDT eu saí porque à época, né, João Henrique era prefeito de Salvador, e ele começou a discutir e a resolver tudo pelo PDT dentro do gabinete da prefeitura. Então, eu senti que ali virou um partido de ordem familiar. Eu não estou na política para isso, eu não estava para isso e não estou. Virou um partido mandado por uma roda de família. Eu aí resolvi sair do PT para isso. Mas vim para o PT, fui para o PT para nunca mais sair. Mas eu fui forçado a sair porque a minha natureza não permitia também eu continuar dando burro em ponta de faca. O que aconteceu em 2010 foi muito doloroso para mim e eu tive que sair. Um partido que eu admiro muito, grandes companheiros, amigos de vida. E a escola que o PT foi para mim foi uma escola extraordinária, mas houve a necessidade
Mas como toda escola, chega uma hora que você precisa sair, né? Pronto. Se ficar, vai ser repetente a vida inteira, né? Precisa sair da escola, avançar para a universidade, concluir o curso e seguir adiante. Chegou a hora de seguir adiante. E aí, assim, aquela angústia para identificar para onde que eu deveria ir. Perfeito. Né? E no entorno da gente ficava aquela, não, você tem que ir para um partido pequeno, que você garanta a sua eleição com esses votos e tal. Aí eu olhei e eu falei, rapaz, tem um partido que eu mais me identifico aqui é o PSB. Eu não sei como é que eu vou fazer para chegar lá ainda e tal. O partido estava meio que fragilizado em Feira de Santana. Eu posso vir para cá, eu posso fortalecer, eu posso... E eu estava ainda pensando, do nada alguém chegou antes de mim, a presidente do partido, Ulisses da Mata. Tínhamos tido... Estou falando em 2016 já, né? Isso. Que é o momento que a gente está se preparando para 2018. Eleição municipal em Feira de Santana. E 2018. Então eu não tinha desistido, era claro que eu estava na política ainda, não tinha nenhuma pretensão. E um dia, na Semana Santa, o telefone toca, eu estava com meus familiares, com minha mulher, meus filhos, meus pais, minha mãe, com meus irmãos. O telefone toca, era Alice da Mata, numa sexta-feira da Paixão. Lá em casa, não sei se você na Suécia também, mas lá em casa, assim, sexta-feira, primeiro, não pode falar palavrão, não pode... Na casa de meu pai é assim. Ficar dentro de casa. Só pode sair da mesa depois que o último termina de comer. Eu me lembro que eu brinquei, rapaz, a mulher é política mesmo, sexta-feira da Paixão tá me ligando, você é Ângelo e tal, eu não aguento mais, muita gente falando de você aqui, e aí falou lá algumas pessoas que tinham, tipo assim, recomendado, né, a ela uma conversa comigo. E ela falou, você pode vir aqui em casa amanhã? Eu falei, claro. Era um sábado, no caso, o convite era para um sábado. Eu saí de onde eu estava, ali no litoral norte. Saí de casa sem a carteira, a polícia me parou, tive que esperar. Pediu a carteira de habitação, eu estava sem a carteira, né? Meu filho teve que ir lá me ajudar a levar a carteira, atrasei um pouco, mas cheguei. E aí fiz uma conversa longa na casa dela. Sentado no sofá, eu e ela já era, na verdade, uma referência para mim, né? Enquanto política, mulher, séria, prefeita de Salvador, um ícone da política baiana e brasileira. E daí nasceu uma relação, eu diria que de respeito, de amizade e também de companheirismo partidário. Ela me convidou, eu aceitei imediatamente, não teve conversa. E daí começamos uma nova jornada na vida da gente. Em 2020 você foi 2018 você foi candidato a deputado, cresce mais 10 mil votos, faz 46 mil. Não, no dedo de prosa tem que voltar um pouquinho novamente para trás. Porque em 2016, quando eu me filiei ao PSB, eu me filiei numa janela que teve, justamente, eu consegui, eu tinha conversado com ela, aí isso foi final de 2015, Semana Santa de 2015. Eu entrei, mas eu tinha... Era suplente. Eu estava como suplente, eu não podia mudar de partido. Se eu mudasse, eu perdia a condição de suplente. Perdia a condição de suplente pela lei de fidelidade. Aí eu fiquei até a janela, que veio a janela do Congresso, que foi em fevereiro de 2016. Aí eu me filiei ao PSB. Como eu havia ficado 2014 na suplência de eleição municipal, e assim, ficou aquela impressão, sabe? Olha, Ângelo já perdeu 2 eleições de deputado. Aí os inimigos, os adversários, que eu não tenho inimigo, desculpa, os adversários dizem assim, Ângelo está morto. Perdeu 2 eleições de deputado, não tem mais como se recuperar. Já os aliados diziam, rapaz, você foi muito bem, você... E eu, convicto comigo mesmo de que eu não podia desistir, que eu tinha toda a condição de avançar. E tinha a questão da suplência. O que era a questão da suplência? Eu era o 5º suplente. No limite, se aquela coligação conseguisse, em 2018, em 2016, eleger prefeitos, eu teria uma chance de acessar o mandato como suplente. Mas eu estrategicamente assumi um desafio que o partido me deu. Foi o primeiro grande desafio, que era botar uma chapa de... Organizar a eleição em de Feira. prefeito e vereador em Feira de Santana. E fiz isso. Botei meu nome, apresentei meu nome como candidato a prefeito, montei uma chapa de vereador, dei um passo importante. A votação foi muito ruim, a eleição ela polarizou no final entre Zé Ronaldo
e José Neto, comecei com uma expectativa boa de voto nas pesquisas, vim caindo, terminei muito ruim. Aí o pessoal diz, agora acabou de morrer, agora não tem mais onde ir. Mas Deus existe também, está aí sempre na vida da gente, sempre teve, né, acompanhando a gente. E daquele ano elegeram 4 prefeitos, a coligação. Eu era o 5º. O governador Rui Costa manteve o deputado Vitor Bonfim, que era deputado titular na cadeira de secretário de Agricultura. E eu assumo como suplente. Aí me deram um dedinho de prosa. Pois aí começa um marco, né? Porque com sua chegada na Assembleia Legislativa, você lidera movimentos importantes. Eu me lembro, eu até tive numa reunião contigo, lhe acompanhando, em que você recebeu uma representante da Associação de Pais de Crianças com Autismo, não é? E você cria a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência. Você também cuida de projeto de lei que ampara a mulher trabalhadora no campo, a partir dessa sua chegada como suplente na Assembleia Legislativa. Ainda como suplente, movimentos e atuação importantes, não é, que lhe credenciaram, além desse jeito carismático, fácil de conviver que você tem, que cativa e conquista as pessoas. Eu conheço bem essa história, essa relação com o deputado Vitor, né, que foi alçado para a Secretaria de Agricultura e tu assume a suplência no lugar dele. A partir daí é o descortinar, como você diz, de um novo caminho. Alguém lhe deu um dedo de prosa, você construiu 2 mãos de prosa e consegue na eleição de 2022, né, se eleger bem, se eleger num quadro em que as pessoas apostavam que a deputada do partido se reelegia com a votação X, e ali tinham candidatos importantes, como Marcelo Oliveira, filho do ex-deputado Jurandir Oliveira, que exerceu 10 mandatos consecutivos na Assembleia, disputaram na sua coligação, no partido, melhor dizendo. Ali tinha o candidato do prefeito de Itabuna, que tinha sido deputado por 3 ou 4 mandatos, com a estrutura da máquina da prefeitura de Itabuna, o Zé Alberto, a Soane Galvão, esposa do prefeito de Ilhéus, também com a força da máquina da prefeitura de Ilhéus. E você vem quietinho, caladinho, com esse histórico de 3 eleições que não havia conseguido se eleger, com as aves de agouro, não é? Dizendo que não daria certo de novo, e você caladinho, esparramou pela Bahia, alcança a marca de 60 mil votos e se elege bem. Quais as lições que você tira, Ângelo? Porque esse espaço é também um espaço de ajudar os internautas, aqueles que nos acompanham, a compreender que a dificuldade é parte do processo da vida e que, talhados na dificuldade, a gente tem a canela fortalecida para continuar nessa caminhada. Você tinha todos os ingredientes para desistir. Você é eleito, diplomado e 15 dias depois é tirado da cadeira de vereador. Você, em 2010, com um mandato reconhecido nacionalmente, o teu partido te nega no primeiro momento legenda para ser candidato a deputado estadual. Você sai numa candidatura atrás dos companheiros de coligação. Depois você perde esta e mais 2 eleições e não perde a capacidade de ser resiliente. Quais lições você tira dessa trajetória que você compartilha conosco? Bom, a primeira delas é básica e fundamental para as pessoas, quem quer que seja, ter capacidade de superar a adversidade, que a vida ela é cheia de adversidade. Primeiro é ter a fé, né? A gente foi criado na fé, na fé em Deus, sobretudo, e a fé sempre me fortaleceu, né? O apoio da família, que nunca, em nenhum momento, deixou de existir, e, sobretudo, as escolhas, né? As relações com quem a gente se aproxima, de quem a gente se aproxima. Na minha vida, compreendi que as relações que a gente constrói, cada ponte, cada laço que a gente vai fazendo, a gente vai ali criando e construindo a base, né, para, pelo menos, ficar próximo da felicidade. Não é fácil,
encontrar a felicidade. Mas é possível quando tudo isso se completa, quando as pessoas, o mundo devia ser para sermos felizes. Infelizmente, isso não é uma verdade. Eu busco a felicidade sem fazer mal aos outros. E a forma de fazer isso é com quem a gente se ajunta, com quem a gente se abraça, em quem a gente acredita. Quando vai acontecendo, a sensação que eu tenho é que quanto mais a gente vai tendo essa dificuldade, superando e vai se juntando com pessoas que fazem você crescer e se fortalecer, mais você vai chegando perto da felicidade. Seja com a família, com os irmãos, com os amigos, com os companheiros de trabalho, aonde quer, com os companheiros de partido político ou com os nossos aliados. Sempre, quando a gente vai construindo as pontes e fortalecendo os laços, a gente vai tendo capacidade de superar. Então, essa capacidade de superação ela veio quase sendo construída ao longo da nossa caminhada, por tudo que nós falamos. E quando nós chegamos em 2018, para a eleição, que eu estava ali como suplente, primeiro é bom ali voltar um pouco para 1º de janeiro de 2017, onde eu assumo o mandato como suplente, né? Eu chego na Assembleia e alguns adversários começam a dizer: Ângelo é pato manco, Ângelo é suplente, não vai para lugar nenhum porque ele saiu do PT, eu tinha tido a votação em 2014, 35.500 votos, aí atribuíam que eu saí do PT, que eu ia perder a quantidade de voto petista, e que o mandato que eles diziam que era um pato manco na Assembleia de menos de 2 anos, não seria suficiente para nos dar força para fazer uma eleição em 2018. E as pessoas parece que falavam isso achando que iam me abater, porque lá dentro vira todo mundo adversário, né? Querendo, todo mundo precisa de voto. E plantavam isso e eu, sinceramente, eu acreditava que seria a partir do trabalho de que eu desenvolvesse que eu iria ser reconhecido ou não. E quem apostou nisso, a conta que eu ouvia muito, né, dos entendedores da política, era que eu tinha tido 35.500 votos, que eu perdia pelo menos 10.000 votos petistas, eu ia cair para 25, e no PSB eu não ia conseguir recuperar esses votos, pelo pouco tempo que eu tinha e tal. Tinha lógica, mas aí onde eu digo, os amigos, a construção, a resiliência, nos levaram, ao invés de cair para 25.500, aumentamos para 45.784, ou seja, aumentamos mais de 10.000 votos. E perdemos a eleição novamente, meu caro internauta, por 180 votos dessa vez. Né? Doloroso, né? Aí foi dor, amigo. Aí, porque assim, se olhar para a família, eu me emociono, porque meus irmãos choraram, minha mãe chorou, todo mundo chorou, menos eu, que eu tinha que ser forte. Então, irmão, no outro dia, eu levantei cedo, saí de casa, tomei banho e fui trabalhar. Né? E fazendo eles verem, nesse dia eu não bebi, nesse dia eu fui tomar um banho, saí de casa, saí do banheiro, chuveiro alegre, e dizendo a eles: nós fomos vencedores. E ajudei eles a se levantarem. Então, não tenha dúvida de que tudo isso vai fortalecendo a gente de um jeito que dificilmente algo me abala hoje. Por mais que a gente esteja, por exemplo, dentro do governo hoje, como secretário, e eu digo, é dificuldade o tempo todo. É bomba. Gente querendo atrapalhar, gente querendo tirar vantagem, gente querendo... e a gente, eu diria assim, tudo que eu passei não me permite, né, fraquejar e nem estar se abalando a ponto de comprometer o nosso trabalho por conta de toda essa passagem, tudo que a gente teve na vida. Então, as pessoas que nos acompanham sabem do quanto nós temos compromisso com o que é certo e não tem o direito de pegar o atalho errado. Então, estou muito tranquilo com a nossa caminhada. Sei que logo ali na frente eu vou ter outras tarefas. Eu não vou ficar deputado estadual. Eu vou fazer o último mandato agora em 2026. Vou fazer a última disputa. Fiz 2022, como você falou, uma bela campanha. Uma campanha que nos deu a possibilidade de, pela primeira vez, ser deputado eleito com uma força bastante, eu diria assim, que razoável. Vou fazer agora 2026 porque é natural.
2026 uma outra e a última candidatura a deputado estadual e vou avaliar se politicamente eu continuo com a busca do mandato para deputado federal, é a minha intenção, a minha vontade política é concluir a minha caminhada na política, buscando, pelo menos, perseguindo esse mandato de deputado federal. Se conseguir, ótimo, senão eu vou voltar para casa e cuidar dos netos, já são 7, daqui para lá, talvez tenha mais. Você emocionou a todos nós aqui, eu tenho absoluta certeza. E quem te conhece sabe da pureza do seu coração. Eu outro dia falava aqui, na primeira entrevista dessa temporada, que as características mais marcantes do nosso companheiro Rodrigo Ita é a generosidade. E eu digo sempre a ele, quando a gente está conversando, que em matéria de generosidade e pureza, ausência de maldade, ele só perde para você. E é exatamente aí em 2018 que Deus nos aproxima. Eu lembro que para aquela eleição eu não lhe conhecia. Da próxima vez você bota no 2D de prosa um lenço aqui, viu? Faltando um lenço aqui no 2D de prosa. É verdade, a gente se aproxima. Na montagem daquela eleição eu tinha separado 3 municípios, por questão geográfica mesmo. As pessoas que nos acompanham, que sabem, nós temos formação técnica em gestão pública, especialização nessa área, mas que a gente foi talhado na luta desde o movimento estudantil, né? Embora nunca tenha disputado eleição, cargo eletivo, a gente construiu uma caminhada aí. E por aproximação, por regionalidade, para ter mais condição de dar assistência, a gente tinha separado ali 3 municípios para votar em você, Maragogipe, Serrinha e Amélia Rodrigues. Acabou não dando certo por outras razões, como diz o vice-governador, por forças ocultas, por atuação de forças ocultas. E depois da eleição a gente se aproxima, já 6 meses depois. Me lembro que passei a mão no telefone, te convidei para a gente encontrar. E você me convida para ir ali numa galeria no Rio Vermelho, comer uma moqueca de ovo. Eu cheguei atrasado numa sexta-feira, como hoje, que a gente está aqui gravando. Você já tinha pedido o almoço, era uma moqueca de ovo para 2 pessoas. E eu disse, rapaz, deu problema. Eu adoro ovo, mas frito ou cozido. Moqueca de ovo eu não como. Você disse, rapaz, eu vou fazer o quê com a moqueca de ovo que eu pedi para 2 pessoas? Você leva para casa. E ali nós nos juntamos. Você dá mais uma vez prova da sua humildade, quando para reconstruir o caminho e chegar a essa eleição, você topa ser diretor na Secretaria do Meio Ambiente, não é? Para ocupar um espaço, para ter um lugar de fala. E em 2022, as pessoas lhe reconhecem, lhe fazendo o 2º deputado mais votado do nosso partido. E você não pôde exercer esse mandato ainda, tomou posse, se afastou para cuidar de uma tarefa importante. Essa tarefa é a tarefa de pensar o desenvolvimento econômico do Estado. Nós não podemos encerrar esse nosso bate-papo, esse 2 dedos de prosa, sem falar da sua atuação junto ao governo, desde na Assembleia Legislativa, para viabilizar a vinda da BYD, para assumir a planta da Ford, que a saída da Ford causou um colapso econômico na região metropolitana de Salvador, especialmente na cidade de Camaçari. E como secretário, tu pode participar ativamente da atração, da materialização do debate, do sonho de ter uma empresa para ocupar a planta da Ford. Está aí, a BYD é uma realidade. Tu atua decisivamente junto ao governo para reativar a indústria naval da Bahia. Está ali o estaleiro de São Roque com protocolo de intenção assinado, né, para a construção de 80 balsas, numa sinalização importante de aquele equipamento enseado do Paraguaçu. Deve voltar a funcionar ainda nos próximos anos, sob a batuta e a liderança do presidente Lula, do governador Jerônimo, mas com a sua atuação frente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e uma série de outros programas e projetos
que tu tem enfrentado o desafio. São mais de 200 protocolos de intenções assinados, a equipe trabalhando para transformar isso em realidade, para gerar mais de 15 bilhões de emprego para a população na Bahia. Como é que está sendo esse desafio na condição de gestor, de líder de um setor importante que a economia envolve desde o baleiro da porta do shopping da Bahia, as vendedoras de acarajé, as baianas de acarajé da nossa orla, não é? A Tony do amendoim, lá da Arena Fonte Nova, eu que frequento a Arena, tu frequenta o Barradão, porque assim como o Terca, tu é torcedor rubro-negro, mas também, desde os informais, a grandes players, ao agronegócio, passando pela região oeste da Bahia, onde tu teve uma atuação decisiva e fundamental junto à PGE, a Casa Civil, para garantir a propriedade e a produção daqueles produtores rurais quando da ação das discriminatórias, do norte do estado, que tu conhece muito bem, desde a fruticultura, as packing house para exportação, mas também o rebanho dos caprinos, dos ovinos no norte do estado, as bacias leiteiras do extremo sul e do médio sudoeste baiano, a cafeicultura do extremo sul e do sudoeste baiano, o potencial turístico, mas também produtivo da Chapada Diamantina, porque tudo isso faz girar a engrenagem da economia no estado. Né? E tu é o responsável por liderar todo esse movimento, esse processo das energias renováveis, da descarbonização da indústria. Como tem sido esses últimos meses, aí, pouco mais de 1 ano e 5 meses à frente da pasta da economia do estado da Bahia? Vamos lá. Você falou, nós não tivemos a oportunidade de assumir o mandato na Assembleia porque fomos convocados primeiro pelo governador com a aquiescência, né, do partido da presidente Litz, que apresentou também o nosso nome. E eu disse há pouco, aqui no 2D de Prosa, de que a vida da gente tem que buscar a felicidade. Né? A gente pode demorar de encontrar, ou ela pode ser transitória, mas temos que buscar. Então, ser secretário de Desenvolvimento Econômico, deixar de ser deputado para ir para a Secretaria dessa natureza, com essa importância, a gente tem que ir também buscando, perseguindo a felicidade interior própria. Não me interessava e não me interessa ir ser secretário, vir ser secretário de Desenvolvimento Econômico apenas para servir aos grandes, né? Para atender alguns privilégios dos maiores. É claro que a indústria é importante, move a economia, mas chegar lá e tomar conhecimento, por exemplo, que em nenhum momento na história daquela secretaria os micro, pequenos e médios empresários foram chamados para um diálogo, me move a fazer diferente. Então, ter tido a oportunidade de ser o secretário que reuniu, que chamou e trouxe para o auditório para ouvir, para escutar o pequeno micro empresário e construir políticas públicas, estamos construindo para melhorar o ecossistema, os instrumentos que o Estado tem para esse setor, tem sido muito marcante para mim. Eu acredito que a confiança que o governador Jerônimo nos deu sabendo que ele estava trazendo um companheiro que iria se preocupar e está nesse momento muito feliz, porque estou num governo em que o desenvolvimento econômico ele não é o padrão insustentável, ele não é o único padrão, prioritário. Isso existe, mas não pode existir o desenvolvimento econômico sem a educação transformadora dentro da política que o Estado desenvolve. Apenas desenvolvimento econômico, seguramente, é atender a poucos privilegiados. Agora, quando a gente distribui isso com a educação de qualidade, vê o que o governo Jerônimo está fazendo, com as novas escolas de tempo integral, que é uma coisa assim, sabe, linda de ver. Eu convoco aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer uma escola dessa, que vá ver o quanto nós estamos mudando o paradigma da educação da Bahia, seja na autoestima do estudante, da juventude, seja na autoestima do professor, de entrar no local e falar assim, eu tenho vontade de levantar, de acordar e vir para cá, para entrar, fazer uma boa alimentação pela manhã, fazer um lanche, fazer um bom almoço de verdade, e à tarde praticar esporte, porque tem quadra, tem piscina, tem campo society, tem ginásio, tem auditório, tem teatro, tem tudo isso para poder
o filho, né, do pedreiro que fez daquela escola ter uma escola igualzinha ou melhor do que o filho do maior empresário da cidade. Então, assim, isso completa a nossa existência, e completa, assim, e amplia, né, a nossa força para continuar trabalhando e enfrentando essas adversidades da vida. Então, assim, tenho certeza de que o nosso papel nesse momento, um momento crucial. Eu estou aqui na minha mão, na minha frente, um documento que chegou para mim essa semana, que é um dado divulgado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Esse documento diz que a América Latina e Caribe estão presos em ciclo de baixo crescimento e enfrentam desafios econômicos e estruturais a partir de 2015. Nós, na Bahia, enfrentamos um período, sobretudo nesses quase 10 anos, a partir do governo Dilma e da forma com que apiaram ela do poder, né, com todo aquele movimento que houve de não aceitar o resultado da eleição de 2010, essa é a verdade, não aceitar e não aceitar 2014 mais ainda, né, a partir de 2014 as pessoas lembram, os mais jovens é bom esclarecer que houve uma eleição que a primeira mulher eleita presidente, Dilma Rousseff, ganha a reeleição e o adversário dela, o Aécio Neves, que hoje é considerado um político, eu diria assim, superado e fracassado, né? E foi um grande quadro, neto do presidente da República, Tancredo Neves, foi governador de Minas Gerais em 2 oportunidades, fez uma disputa e saiu dela sem aceitar a derrota, dizendo que Dilma, se ganhasse, não ia governar, né? E realmente não deixaram ela governar. Mas de lá para cá, a Bahia, o Brasil entrou num ciclo, né, de um processo de desindustrialização, e a indústria é importante, é o fortalecimento dela, porque ela gera emprego de alto valor agregado, um ticket médio alto, ela traz um índice grande de empregabilidade, e a gente tem aí, dentro desse estudo que foi feito, onde diz que a América Latina e o Caribe está em baixo ciclo, nós estamos conseguindo com que a Bahia consiga superar, né, essa adversidade que ela é regional, é de política regional. Especificamente na Bahia, o período do governo Temer, e sobretudo os 4 anos de Bolsonaro, foi um desastre. Um desastre, né? Nenhum tipo de incentivo, indústrias não vinham para a Bahia, pelo contrário, se trabalhava para tirar as indústrias daqui. As que queriam vir não era permitido, não tinha crédito. Eu sentar com, não vou citar a instituição, mas sentar com o diretor de um grande banco regional, de um banco público, e ouvir dele dizer, olha, vou dar um exemplo da ponte, a ponte Salvador-Itaparica, que é uma realidade, vai sair, com fé em Deus, o governador Rui Costa iniciou, aliás, Wagner iniciou, o Rui Costa e agora Jerônimo. O governador Jerônimo vai ter a oportunidade de estar anunciando em breve o início das obras efetivamente. Mas o Banco do Nordeste, por exemplo, aí já falei, o banco não tem mais jeito, tinha no governo Bolsonaro apenas 300 milhões de reais para colocar à disposição do consórcio de 2 grandes empresas, as maiores empresas de construção civil do mundo, o consórcio da Ponte Salvador-Itaparica, apenas 300 milhões de reais. O que era necessário para atender ao contrato era 1 bilhão e 700. O governo Bolsonaro disse que não tinha esse dinheiro para a Bahia, efetivamente, e agora com o presidente Lula já estamos com 3 bilhões de reais de crédito liberado. Então por aí você tira o quanto foi duro e difícil para a Bahia, para o estado da Bahia, superar um governo hostil, que não tinha projeto para a Bahia, nada foi apresentado, nada foi feito, e ainda assim, a partir da eficiência da gestão do governo Jerônimo Rodrigues, e agora o governo Rui Costa, e agora continuando com o Jerônimo Rodrigues, tivemos essa semana a felicidade de ver um anúncio pelo Tesouro Nacional de que a Bahia foi classificada como Capag-A, ou seja, capacidade de pagamento no nível A, e agora 2A, porque entrou também a capacidade de transparência de gestão também A. Então nós estamos muito otimistas com o que está sendo construído. Nós conseguimos trazer em apenas um ano e pouco de governo, o governador Jerônimo, junto com a equipe de governo,
incluindo aqui esse seu companheiro da SDE, três grandes, eu diria assim, players mundiais. Primeiro, a BYD, líder mundial na produção e venda de carros elétricos, uma empresa chinesa, privada. A Goldwind, por exemplo, que é a líder global na venda de aerogeradores, ou seja, para a indústria da energia renovável. A Sinoma Blade, que também é uma líder global na produção de pás eólica. 3 empresas chinesas, além do projeto da Ponte Salvador-Itaparica, mas essas 3, pela primeira vez, as que eu falei, elas saem do território chinês, escolhem a Bahia. Tinha a América Latina inteira para escolher um site para eles irem, mas foi a Bahia que eles escolheram para trazerem essas empresas. Então nós estamos dando esse exemplo porque outras estão chegando e esse ciclo de baixo desenvolvimento que nós passamos, ele está em fase clara de ser superado e vamos avançar muito nos próximos anos na geração de emprego, de renda, mas com justiça social, com a transição ecológica justa. Tudo isso faz com que a gente tenha uma fé, uma esperança muito grande que nós vamos superar nossas dificuldades. Concluindo, é bom registrar, a Bahia lidera hoje, nacionalmente, a produção de uma matriz energética limpa. O mundo inteiro está olhando para a Bahia, que nós temos 97% da matriz energética da Bahia hoje, ela é de fonte de energia renovável, seja ela eólica, solar ou de hidrelétrica. Isso denota o quanto nós estamos preparados para fazermos o receptivo de empresas que querem trabalhar com a economia verde, construir o mundo, atendendo às mudanças climáticas, à necessidade de mitigar as mudanças climáticas. É bom registrar aqui, no programa Dedo de Prosa, de que as empresas, a geopolítica das empresas estão mudando o seu padrão. Hoje, os conselhos dessas empresas, os conselheiros, estão sendo militantes verdes, coisa que há 10, 20 anos atrás, quando você falava em militante verde dentro da empresa, parecia que ia ter uma guerra dentro dela, dados os conflitos de gerações que existiam. O que nós acompanhamos hoje, mundo afora, seja na Europa, até em países asiáticos, ou até mesmo nas Américas, os conselhos cada dia mais, a sucessão familiar e os novos conselheiros está trazendo uma nova realidade que é essa. São conselheiros que têm uma visão diferente, preocupados com a existência do planeta, preocupados em mitigar saídas para as mudanças climáticas, e esses militantes verdes estão todos olhando para a Bahia, especialmente para a Bahia, para o Brasil, para a América Latina, o Nordeste, especialmente para a Bahia. É isso. O ambiente está fértil, está preparado. Fértil e claro que quando a gente tem um governador que olha no olho das pessoas, do investidor, e que coloca o Estado, né, como parceiro efetivo do investidor, são sinais claros para a gente, por toda a minha experiência de vida, que nós vamos avançar muito, trazendo boas notícias cada dia mais para os baianos. Coisa boa. Esse é o filho de seu Tatá e Dona Jacira, o esposo de Dona Fafá, pai de Ginho, de Duda e Nina. Esse é Ângelo Almeida, deputado estadual, licenciado, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, que está aqui conosco no nosso 2 Dedos de Prosa, encerrando essa primeira edição de uma temporada dedicada a apresentar agentes sociais de transformação, políticos, detentores de mandatos eletivos e ocupantes de importantes cargos na gestão pública, a você levar essas experiências do humano que fazem o dia a dia, tomam decisões que impactam na vida das pessoas de um modo geral. Em nome de Jaque Corretora de Seguros, há mais de 17 anos no mercado, atuando em todos os ramos de seguro, seguro automotivo, residencial, plano de saúde, consórcios e financiamentos e seguros de vida. Jaque Corretora de Seguros, há 17 anos
cuidando do seu patrimônio. Em nome de Sunflower Fashion Store, esse lugar perfeito onde você encontra moda feminina com estilo único, artigos nacionais importados como bolsas originais, acessórios, semijoias, pérolas, cristais e uma assessoria e consultoria especializada para deixar você num look poderoso e fenomenal, transformando você na mulher empoderada que você sempre sonhou. Então segue aí, @Sunflower Salvador. A Sunflower funciona ali na Rua das Rosas, número 78, Pituba, de segunda a sábado, das 10 às 19 horas. E em nome de Odilon Santos, Advocacia e Consultoria, @odilonsantos.adv, @Odilon Santos. Segue aí os arrobas do Dr. Odilon, que tem uma equipe especializada em todas as áreas de atuação no direito, preparada para lhe atender e para lhe prestar assessoria e consultoria que você precisar. Ângelo, é inspirador te ouvir, é emocionante te ouvir. Nós ficaríamos aqui com esse 2 dedos de prosa por muito mais tempo, mas o dever, o labor e as ocupações da vida lá fora nos esperam. Antes de a gente encerrar, aproveitando esse clima de emoção, essa humanidade aflorada, as pessoas tendem a ver os políticos como a grande mídia os apresentam, às vezes de forma irresponsável e perversa. E quando a gente ouve um homem como você, né, católico, temente a Deus, sensível, generoso, capaz não só de se emocionar, mas de emocionar a todos nós, a gente pensa que esse mundo ainda tem jeito. A gente pensa que é possível fazer mais e ser diferente. A gente compreende que honestidade, ao ouvir você falar, ao estar em contato com você, é uma prerrogativa quase que obrigatória para ser político, não é? E eu queria fazer um rápido bate-bola com você. Eu pergunto e você responde sem pensar, um ping-pong, não é, que me ocorreu aqui. A ideia de fazer, nós fazíamos muito isso na primeira temporada, há 2 anos atrás, do nosso podcast. Eu pergunto, e você, sem titubear, responde, olhando ali nos olhos das pessoas que estão nos assistindo e nos acompanhando nesse momento. Um filme. Glauber Rocha. Deixa eu me lembrar o nome do filme. Glauber Rocha não, meu Deus. Padroeiro, como é? O Auto da Compadecida? O Auto da Compadecida, desculpa. Perfeito. Um livro. Um livro, História da Riqueza do Homem. Uma música. Li no 2º ano do ensino médio, preciso ler novamente. Uma música, Cajuína. Cajuína. Um lugar. Feira de Santana. Aí, a Princesa do Sertão, onde tudo acontece. Um amigo. Cara. Meu pai. Seu Tatai. Política. Ela é dura. Porque a vida é dura. É verdade. Família, meu amigo. Tudo. Deus. Tudo também. Coisa boa. Meu irmão, muito obrigado. Valeu. Pela sua disposição de parar o seu tempo, de parar o seu dia, para vir aqui compartilhar a sua história, a sua trajetória vitoriosa de sucesso conosco. Eu queria deixar... primeiro dizer do privilégio de poder conviver com você, de poder votar em você como meu deputado, de poder, dos meus amigos, da minha cidade, da minha família, nós votamos lá com você sabe disso, você cativou a todos nós, reiterar a minha confiança como cidadão no seu trabalho, no seu papel, como esse agente social de transformação, dizer da felicidade de poder dividir os dias de trabalho contigo, de muitas estradas, de muito trecho que nós já cortamos juntos, de alguns cartuchos que nós já podemos também degustar junto e principalmente reafirmar o privilégio que é poder tê-lo como amigo, esse amigo leal, sincero, fraterno, honesto e das horas difíceis. Eu queria que você deixasse uma mensagem de carinho, de motivação, de fé e de esperança para as pessoas que nos acompanham nesse momento.
Bom, Alisson, primeiro agradecer a oportunidade, pedir desculpa, né? Bom, talvez pelo excesso de emoção, mas enfim, quando sai do coração não tem jeito. Depois dizer da minha admiração, do respeito, do carinho grande que tenho por você, do quanto eu admiro a sua jornada e sei que ela será uma jornada, eu diria assim, já é uma jornada vitoriosa, mas de muito futuro, de prosperidade. Acho que o povo da Bahia, você que é ainda um jovem que iniciou bem cedo a militância na política, saber que a política, nosso campo, detém quadros como você, me tranquiliza, me dá assim aquela certeza de que nós estamos no caminho certo, porque não adianta você estar na frente ali sendo certo e olhar para trás e não ver e não ter esperança. Eu tenho esperança, é claro que me sinto uma pessoa realizada na minha vida, pela minha família, pelos amigos, por onde eu cheguei, mas me preocupa como é que vai ser para os meus netos, né? Como será a vida para eles e, sobretudo, de que, por ter a certeza de que a política ela é fundamental para definir o futuro de um país, de uma nação. Por mais adversidades que nós estamos enfrentando hoje, eu tenho fé de que nós vamos conseguir colocar esse país no rumo da justiça social, de um país, eu diria que mais equilibrado e mais justo, menos desigual. É preocupante, mas temos muito que trabalhar para superar essas dificuldades. Dizer que sou muito grato a você, a todos que chegaram no PSB antes de mim e me acolheram como companheiro, como irmãos, e me ajudaram a fortalecer, a ter mais, a trazer a tenacidade, né, na medida certa para enfrentar o que nós estamos enfrentando, os desafios. Muito obrigado pela oportunidade, um beijo grande para todo mundo e parabéns pelo programa. Creio que está no caminho certo, é a forma da gente se comunicando, porque hoje, infelizmente, a gente liga a televisão, é só coisa ruim, liga um rádio, é coisa ruim, tudo que a gente está olhando para um lado e para o outro parece que é um fluxo de negatividade, e você traz aqui a positividade, traz a oportunidade das pessoas poderem alavancar e estimular, né, a esperança e a generosidade no coração de cada um. Muito obrigado, parabéns, um grande abraço. Mês de agosto está terminando, mas ainda dá tempo de você resgatar a sua lista de compromissos assumidos com você mesmo no final do ano passado. Albert Einstein dizia que é insano desejar resultados diferentes, continuar a fazer as mesmas práticas. Ou seja, enquanto você fizer as mesmas coisas, você continuará a obter os mesmos resultados. Uma mentalidade que experimenta expansão, que passa por uma transformação chamada metanoia, jamais voltará a ser a mesma. O podcast Dois Dedos de Prosa é um produto da AG Serviços Especializados e que tem a missão de trazer histórias inspiradoras como a de Ângelo Almeida, nascido na cidade de Feira de Santana, formado em odontologia, vereador, deputado estadual, secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, alguém que superou desafios de ter tido uma candidatura quase tolhida e cerceada, que perdeu 3 eleições consecutivas, mas não perdeu a fé, a capacidade de acreditar em si mesmo e de fazer alianças com pessoas que pensam na mesma direção e que têm os mesmos objetivos. Nós desejamos que você possa ter se encontrado neste bate-papo, que este Dois Dedos de Prosa possa servir de inspiração a você, para que você não desista dos seus sonhos, para que você compreenda que as dificuldades são apenas para te fazer mais forte na caminhada. E olhar para Ângelo é ter a certeza daquilo que está escrito por Salomão no livro de Provérbios. Salomão, que é o pai da maçonaria, coluna fundamental, quando ele diz que quando o justo governa, meu amigo, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Que você possa ter lucidez, que você possa compreender este momento do dia 6 de outubro, que aquele que vai à urna com consciência escolhe sempre o melhor.
Aquele que vai no oba-oba sofre e faz sofrer uma população inteira com os resultados da sua escolha. Desejo que você fique em paz, que você tenha uma semana abençoada e inspirada nos exemplos e na história aqui contada pelo querido amigo Ângelo Almeida. Um forte abraço e até a próxima. Um abraço, amigo. Obrigado, irmão. Vamos lá.